Boa tarde a todos, estamos mais uma vez aqui reunidos para essa live. Estamos fazendo a nossa campanha de 21 dias de Evangelho, onde estamos meditando capítulo por capítulo do Evangelho de João. E isso tem sido maravilhoso, muito edificante. Deus tem falado muito aos nossos corações e é uma sequência que gera fé, é uma sequência que vai produzindo algo espiritual nas nossas vidas e nos nossos corações de todos aqueles que acompanham. Ontem a pastora Rovena leu o capítulo 3 do Evangelho de João, que fala sobre o encontro de Nicodemos com Jesus, que fala sobre um dos textos áureos da fé cristã, que é João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é interessante porque nesse encontro de Nicodemos com Jesus, Jesus fala para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Então fala muito sobre a água. A água é uma figura da palavra de Deus, a palavra do Senhor que nos lava, a palavra do Senhor que nos purifica, a palavra do Senhor que nos transforma, a palavra do Senhor que traz para nós um novo viver. E é interessante porque depois desse encontro de Jesus com Nicodemos, vem a passagem em que João Batista e também os discípulos de Jesus estão batizando as pessoas nas águas. Ali o batismo nas águas, que é uma exteriorização de uma obra que já aconteceu no nosso coração, porque nós fomos perdoados, nós fomos limpos pela palavra do Senhor, fomos regenerados, nascemos de novo pela palavra do Senhor, e então escolhemos: eu quero me batizar nas águas. E o batismo nas águas que João Batista fazia, que os discípulos de Jesus também faziam, estavam fazendo aqui no capítulo 22 ao capítulo 36 de João, capítulo 3, ele é uma figura, uma exteriorização de uma obra, de um milagre que já aconteceu nos nossos corações quando nós bebemos a água viva. E agora nós entramos no capítulo 4. Veja como é maravilhoso quando nós lemos a Bíblia, compreendemos o contexto e vemos o que realmente é a palavra do Senhor, que é a revelação de Deus para nós. Então eu quero ler com você agora o capítulo 4, que diz assim a palavra do Senhor: E, quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá.
A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso tu disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos ensinará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou: um profeta não tem honra em sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. 2ª vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde a água se fizera vinho, e havia ali um oficial do rei cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhes anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora
se achara melhor, e disse-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Então aqui Jesus operou o seu segundo milagre. Mas vamos voltar lá na história daquela mulher samaritana para fazermos um breve comentário antes de orarmos. Veja, Jesus, ele tem esse encontro com a mulher samaritana, e essa conversa com a mulher samaritana revela o desejo de Jesus, a paixão de Jesus por conduzir as pessoas à salvação. Jesus ama e ele veio para isso, para salvar os perdidos. Esse alvo é infinitamente maior para Jesus do que a comida ou a bebida. Os discípulos chegam para ele e dizem: mestre, come. E ele diz: uma comida eu tenho para comer que me sustenta, que me satisfaz, que vocês ainda não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E nós devemos seguir o exemplo de Jesus, porque muitas pessoas estão ao nosso redor dispostas a ouvir a palavra de Deus. Devemos falar de suas necessidades espirituais e de Jesus para elas, porque só Jesus pode satisfazer estas necessidades. Só Jesus tem a água viva. Ele disse para essa mulher samaritana: aquele que beber desta água, aquele que beber deste mundo, das coisas que este mundo pode dar, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, por isso essa necessidade de bebermos da fonte que é Jesus, e aquele que beber dessa fonte, da água que Jesus dá, nele se fará uma fonte que jorra para a vida eterna, algo que não é apenas para esse mundo, mas algo que transcende, algo que vai além, algo que jorra para a vida eterna. E isso é maravilhoso, porque a fonte de Jesus, ela é uma fonte verdadeira. Essa mulher tinha uma religião, e ela pergunta para Jesus: Senhor, aonde devemos adorar a Deus? Aqui, à beira do poço que Jacó deu aos nossos pais, ou lá em Jerusalém, onde os judeus dizem que se deve adorar? E Jesus diz a essa mulher: nem aqui nem lá, porque é chegada a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus busca tais que assim o adoram, porque a verdade é uma característica de Deus. Então a adoração deve ser em conformidade com a verdade de Deus, e a verdade de Deus foi revelada em Jesus Cristo. Jesus é a imagem do Deus invisível, o Deus que se fez gente e revelou Deus para os homens. Então essa verdade nos foi revelada em Jesus Cristo e é testificada nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós então conhecemos e temos essa experiência, nós podemos adorar ao que conhecemos. Como disse Jesus: vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. E isso faz toda a diferença. Quando você adora ao que você conhece, isso é maravilhoso. Você conhece a Deus, então você adora. Muitas pessoas estão adorando uma imagem de escultura, estão adorando um objeto ou num culto religioso, mas se você perguntar: você conhece essa pessoa a quem essa escultura representa? Sabe as palavras? Eles não sabem, eles não conhecem, mas nós adoramos ao Deus com quem e a quem nós nos devotamos e com quem temos um relacionamento, porque isso faz toda a diferença. Conhecimento. Deus quer habitar em nós, Deus quer se relacionar conosco, adorar ao que conhecemos, isso faz toda a diferença. E então, quando você conhece, somente então, você pode adorar com sinceridade, adorar em espírito e em verdade. Porque quando você adora o que você não conhece, você adora por um interesse, por uma proteção ou por alguma coisa que você quer em troca. Mas quando você adora ao que você conhece, essa adoração é genuína, é verdadeira, é sincera. Porque você adora não pelo que ele pode te dar apenas, mas principalmente
pelo que Ele é. Essa é a diferença. Por isso é tão importante nós bebermos da água viva. E aqui se cumpre a palavra de Isaías, capítulo 12, do versículo 1 ao 5, que diz assim: e dirás naquele dia. Isso é uma profecia. Isaías, muitos anos antes, 700 anos antes de Jesus, ele profetizou estas palavras, e estas palavras se cumprem em Cristo e se cumprem ainda nos nossos dias. E ele diz assim: e dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor, Deus, é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirarei águas das fontes da salvação, aleluia, a fonte é Jesus, glória a Deus. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso toda a terra. E essa foi exatamente a experiência da mulher samaritana, uma mulher samaritana, que não tinha a mesma fé, que não tinha a mesma crença, a mesma religião, mas ela creu em Jesus. E quando ela creu em Jesus, ela vai ao seu povo, ela vai à cidade, e ela proclama aos samaritanos: olha, encontrei um que disse tudo sobre mim, poderá ser este o Cristo? E apenas de ouvir a palavra e o testemunho dessa mulher, os samaritanos creram e vieram ao encontro de Jesus. Ela conseguiu levar os samaritanos a terem um encontro com Jesus. E quando os samaritanos estiveram com Jesus, ouvindo a sua palavra, eles mais ainda creram, e muitos outros creram, e diziam à mulher: mulher, já não é pelo teu dito, porque nós mesmos o ouvimos falar, e cremos que este é verdadeiramente o Messias, o Salvador do mundo. Só pela palavra eles creram. E é interessante porque nós lemos lá em João capítulo 2 que Jesus faz o milagre nas bodas de Caná da Galileia. E um milagre, ele arrasta muitas pessoas a terem uma fé. E aqui, na continuação do texto, nós vemos que Jesus cura o filho de um soldado, de um oficial do exército. E este oficial do exército, ele também esteve lá quando Jesus fez a cura, fez o milagre nas bodas de Caná da Galileia. Então ele creu, e quando ele sabe que Jesus está vindo para a cidade, ele vai ao encontro de Jesus. E é interessante porque há um comentário aqui que Jesus vai para essa região para não ir para Nazaré, porque o profeta não tem honra em sua própria casa, e lá onde não há fé, aonde pela fé as pessoas não conseguem honrar o Messias, ele não pode fazer muitos milagres. Então a fé é essencial, tanto para a salvação, quanto para nós vermos os milagres de Jesus nas nossas vidas. E aqui ele diz para esse oficial que pede socorro: meu filho está à morte, ele diz assim: se vocês não verem sinais e milagres, não crereis. E então, antes de ver o milagre, Jesus diz assim para ele: vai, teu servo, teu filho está curado, teu filho vive. E ele creu, e ele volta para sua casa. E quando ele chega na sua casa, os seus servos saem e dizem: teu filho vive. E ele pergunta a que horas aconteceu. Esse milagre aconteceu às 7 horas da noite. E ele percebe, foi exatamente a hora que Jesus disse: vai, teu filho vive. O milagre aconteceu. E então ele testemunha isso também. E a sua família, diz o texto sagrado, aqui no final, diz assim: entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez o segundo milagre quando ia da Judeia para a Galiléia. Que poder, irmãos, que coisa maravilhosa. A palavra do Senhor diz: tu cresce porque viste. Jesus fala isso para Tomé. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então, nós creremos, e porque cremos, veremos. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa te abençoar, e que Deus possa, e que você se achegue a essa fonte, porque
Como o Raul Seixas cantava, a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Embora talvez ele não soubesse do que estava falando, porque ele mesmo não viveu uma vida limpa, uma vida purificada pela palavra do Senhor, mas a salvação é individual e só Deus sabe do paradeiro e do final de cada homem. Mas nós devemos cuidar de nós mesmos e buscarmos beber. Tem que beber. Você precisa se aproximar de Jesus e beber da água viva. Peça para Ele: Senhor, eu quero a água viva. Fale comigo através da Tua palavra e se aproxime de Jesus, se aproxime do culto, se aproxime de Deus. Beba da água viva, porque aquele que beber da água que Jesus dá, nele se fará uma fonte que jorra para a vida eterna. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Nesse momento eu convido a você a fazer uma oração. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Pai, e pedimos, ó Deus, a tua bênção, que todos possam ter acesso a essa água viva, a essa fonte por meio da fé. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós todos, ó Deus, juntos, ó Pai, possamos, em ouvir a Tua palavra, crermos em Ti, Senhor. E se alguém ainda não bebeu desta água viva, que traz a verdadeira satisfação, a verdadeira paz, a verdadeira alegria, ó Deus, que possa beber neste exato momento, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, ó Deus, que haja um milagre, que haja uma regeneração, um novo nascimento espiritual. Que a fé, Senhor amado, seja produzida através da Tua palavra e que o Senhor faça, ó Deus, uma transformação radical na vida deste homem, desta mulher, que escutam esta palavra, esta meditação, Senhor, do Evangelho de João, ó Deus, deste capítulo 4. Senhor, eu te agradeço porque a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é maravilhosa e nós cremos na Tua palavra. Em nome de Jesus, obrigado e abençoe todos os que me escutam nesta hora. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe todos os queridos irmãos que me acompanharam nessa live, em nome de Jesus, e amanhã estaremos aqui para meditarmos na continuação dessa palavra maravilhosa, João capítulo 5. Vamos juntos, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.